Após Magneto tentar executar o presidente da América em transmissão ao vivo, Charles Xavier aparece para confrontá-lo e um combate entre eles acontece. Enquanto Jean usa o seu poder para atacar Wolverine, o chamando de canalha, nojento e traidor, ficamos sabendo que o cara confessou para a Ruiva que se infiltrou nos X-Men para matar o Professor X, a deixando com muita raiva. Com isso, Logan diz que mudou e que passou a acreditar no sonho dos X-Men. E quando a telepata furiosa diz que irá enfiar uma vela no rabo dele, Xavier faz uma comunicação telepática pedindo a atenção deles. Entretanto, todo o estado de Washington recebe o aviso informando que o mutante Magneto está a caminho da capital com as sentinelas reprogramadas com o objetivo de exterminar tudo que existe e que os militares já estão a par da situação para iniciar o processo de evacuação, e acrescenta que os X-Men também estão à disposição para proteger todos que puderem. Enquanto isso, na Terra Selvagem, vemos Ciclope a caminho do Pássaro Negro para tentar impedir Magneto, e quando Feiticeira Escarlate comenta que o pai dela já deve estar na metade do caminho para Washington, Scott diz que precisa tentar e Mercúrio informa que a aeronave não é rápido bastante para alcançar Magneto. Ao ouvir aquilo, Ciclope comenta que existe uma pessoa que pode alcançá-lo e diz para o velocista que finalmente chegou a hora de encarar o pai dele. Nesse interim, vemos o homem citado partindo com as sentinelas. E quando ele finalmente chega em Washington, a cidade é imediatamente bombardeada. Desse modo, os X-Men entram em ação para minimizar os estragos e as mortes. E enquanto Colossus usa sua força bruta para destruir os sentinelas, Jean usa sua telecinese para proteger as pessoas. E quando o relâmpago atinge uma sentinela, vemos Fera usar a sua agilidade para salvar as pessoas e os outros robôs começam a ser destruídos por vários raios. Em seguida, vemos a responsável por aquele fenômeno longe de todo aquele fuzuê. E quando ela diz que não é tão assustador enfrentar as sentinelas controlando os relâmpagos de longe, vários outros autômatos começam a cair. E Tempestade fica feliz por ver que está ficando boa naquilo. E quando Wolverine aparece montado em uma moto, Garota Marvel o manda ficar de fora e Logan informa que Xavier não tem chance contra o Magneto sozinho e que está ali apenas para ajudar. Enquanto isso, próximo dali, vemos Magneto prestes a executar o presidente dos Estados Unidos que está sem roupa. E enquanto várias câmeras registram aquela cena, o mutante diz que o homem mais poderoso do planeta por governar a maior nação do mundo servirá de exemplo para os outros líderes, pois todos deverão reconhecer a posição dele na nova ordem global. E no momento em que o mutante iria matar o político jogando um carro em cima dele, Xavier divide o veículo salvando a vida do estadista. E quando o mestre do magnetismo se pergunta o que aconteceu, Charles aparece atrás dele dizendo que eles precisam conversar e Magneto usa o seu poder para danificar a cadeira de rodas dele. Nesse interim, vemos várias sentinelas sendo congeladas e Homem de Gelo fazendo pose por conseguir destruir vários robôs ao mesmo tempo. Dessa forma, voltamos para o Magneto, que está apontando várias armas para o Xavier. E no instante em que ele fica prestes a matar o ex-amigo, Wolverine chega por trás enfiando suas garras nele. Em seguida, ele salta para atacar novamente pela frente e enfia as garras no peito dele. E quando o Magneto pergunta o que ele está fazendo, Logan informa que está jogando no outro time e que agora ele acredita na causa do Xavier. Ao ouvir aquilo, Magneto diz que prefere a versão cínica e impiedosa de Logan e enfia uma barra de ferro nas costas dele. E enquanto Wolverine fica no chão inconsciente com a barra nas costas, Magneto, percebendo que o seu ferimento foi fatal, informa que a humanidade não vai escapar e que prefere queimar no inferno do que deixar o mundo para o Homo sapiens. Naquele momento, Mercúrio aparece perguntando para a Garota Marvel o que está acontecendo
E ela responde que o pai dele liberou um pulso magnético para controlar todos os mísseis nucleares do planeta. E quando Fera informa para Jean que a extinção global irá acontecer em 10 minutos com a guerra termonuclear, a Ruiva comenta que não tem como impedir Magneto e Mercúrio informa que ele consegue. Em seguida, ele tira o capacete do Magneto em menos de um segundo e informa para o pai que ele não deveria tratar ninguém como lixo a vida inteira. Desse modo, Charles entra na mente do ex-amigo e começa o processo para acabar com ele, o transformando em um super-imã. No! Com isso, Xavier dá adeus ao seu velho amigo e o corpo de Magneto aparentemente explode. Pouco tempo depois, no Instituto Xavier para jovens superdotados, vemos Scott dizendo para o Professor X que é muito bom estar de volta, e Charles agradece por ele ter avisado sobre o Magneto. E quando o rapaz pergunta sobre o Wolverine, o careca responde que ele já provou que é um X-Men, mas informa que no dia seguinte ele irá partir para resolver negócios inacabados, deixando Scott muito feliz. E enquanto os outros membros da equipe aproveitam aquele momento de paz, Professor X informa para Scott que conquistar a confiança dos humanos é apenas a fase 1 de seu plano, pois a fase 2 será muito mais interessante. Bom, meus amigos, esse foi o último vídeo da saga X-Men Povo do Amanhã. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Mark Millar, desenhos de Andy Kubert e editor-chefe Joe Quesada. Foi publicado em 2001 e corresponde à 6ª edição da revista Ultimate X-Men Volume 1 pela editora Marvel Comics. Tá gostando? Então se inscreva no canal para se tornar um habitante do Planeta Vital e não se esqueça do like. Eu sou o Marcelo Vital e agradeço por todo o seu apoio.